Fala aí, renderizadores, filmmakers, videomakers, tudo bom com vocês? Nesse vasto mundão da internet tem um monte de gente bacana com um monte de experiência na área. Os caras ensinam parte técnica, ensinam teoria com muita propriedade. Só que a gente não pode se esquecer que além de você estar igual uma esponja absorvendo conhecimento para caminhar a passos largos cada vez mais dia a dia, é necessário também que você se informe de coisas que fazem você andar para trás ou tudo caminhar a passos mais lentos. E talvez até, quem sabe, doer um pouco no seu bolso ou no bolso do cliente. E é muito sobre isso também que nós vamos falar. E eu posso garantir que isso vai servir para você que está se jogando agora na área do audiovisual, mas também para quem já está nessa caminhada rumo à glória. Tudo isso que nós vamos conversar são experiências adquiridas ao longo de 13 anos atuando nessa profissão. São 19 países, dos continentes todos que existem aí, o único que eu ainda não fui, não tive a oportunidade de carimbar o meu passaporte é a Oceania. Grandes marcas que nós tivemos o prazer de realizar trabalhos. Entre elas o UFC, o Brave Combat Federation, Tupperware, Nestlé, Vitafor, GoPro, Red Bull, por aí vai, muitos outros. Mas também nomes de pessoas e celebridades muito famosos já tivemos o prazer de trabalhar. Leandro Carnal, Pedro Bial, Jacan, Henrique Fogaça, Fabrício Verdun, Leandro Hassum, Rafael Portugal, muita gente. O nome agora não vem na cabeça, mas é muita gente que falta aí, que ainda não coloquei nessa relação. E com todos esses nomes, todas essas marcas mundialmente famosas, é óbvio que experiência tem de sobra na nossa bagagem. E a intenção na parceria com a Worldview é justamente trazer todo o conteúdo que está dentro dessa bagagem para fora e compartilhar com vocês. E nós vamos começar hoje com um conteúdo bem interessante. Eu quero fixar algumas coisas na sua cabeça e eu preciso que você preste muita atenção. É algo que eu vejo bastante nos fóruns, nos blogs e tudo mais. O cliente é o principal alvo a ser atingido com a satisfação. E são produtos bem diferentes quando você cria um material para impressionar e fidelizar o teu cliente, ou quando você cria um material para impressionar alguém que trabalha no mesmo segmento que você, um colega de profissão, por exemplo. Porque nem sempre o vídeo que você faz para um outro videomaker veio falar: cara, você viu o vídeo que Pedrinho fez? Nem sempre esse vídeo é um vídeo que agrada um cliente. Às vezes o que o cliente quer é algo muito mais simples do que isso. Ele só vai se satisfazer com aquilo que ele te pediu. O seu cliente é o principal ponto a se satisfazer com o que você está entregando. Porque o cliente coloca dinheiro no seu bolso. Seus colegas de profissão não colocam. Um outro assunto muito abordado. Pô, com qual equipamento eu devo começar? Com aquele que você tem. Hoje em dia, nós temos opções enormes de celulares que criam conteúdos inacreditáveis. Cria o conteúdo, edita no celular, exporta e dali já sai todo o material pronto. Eu não estou dizendo para que você não compre uma câmera, não estou dizendo isso. Conheço grandes nomes da Europa, da América do Norte, que criam trabalhos impactantes, realmente com o uso de celulares, com câmeras simples como a linha T da Canon, com Nikons mais básicas, com câmeras da Sony mais simples, hoje em dia até mais baratas, como a A6500, a A6300. E de fato saem trabalhos daí muitas vezes bem superiores ao pessoal que usa a 7S2, a 7 III, as outras Canons mais modernas, enfim. Isso não é uma desculpa para você não começar. Então memorize o que eu falei. Qual equipamento eu preciso para começar?
aquele que você tiver. Ele é o suficiente para você começar. É óbvio que você vai ter que ter um filtro para você conseguir mensurar até onde você pode abraçar com esse equipamento, tendo exatamente o bom senso, dizer, puxa, apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho, mas eu não vou fazer porque esse meu equipamento realmente não vai chegar junto. Um exemplo é se você for criar um vídeo interessante sobre comida. Como o próprio segmento do MMA, que é onde nós atuamos e nos destacamos mundialmente, onde é necessário você ter uma lente pelo menos 300mm para você conseguir desfocar a grade do octagon, do cage, por completo e ter acesso aos lutadores, fazendo com que aquela grade do cage, do octagon, se transforme apenas numa silhueta devido ao bokeh, devido à distância focal que você está dos lutadores. Então uma lente 300mm se faz necessária para isso. Não teria realmente como fazer com um celular. Mas vamos mais um passo à frente nessa nossa conversa. O primeiro passo é o atendimento. Que esse atendimento pode acontecer de duas formas diferentes. Uma é quando o cliente vem até você. Outra coisa é o cliente que você vai atrás dele e você aborda ele, consegue 1 minuto de atenção para você oferecer o seu trabalho. Na primeira situação, onde o cliente vem atrás de você, ele já vem por alguma indicação, provavelmente já viu algum trabalho seu e ele escolheu vir falar com você porque ele viu e se agradou, ou porque alguém falou, pô, vai lá, o cara é bom. Então você tem mais o papel de entender o que ele quer e sugerir a solução. Mas no segundo caso, onde você vai atrás do cliente, você vai ter dele ali um tempo, alguns minutos talvez, para você conseguir transferir para ele uma segurança, que você tem algo a oferecer para ele, que é exatamente o que ele pode estar precisando. Muitas vezes as pessoas deixam de ir atrás de um cliente porque, o cliente tal, ele já tem uma galera que trabalha com ele, já tem uma equipe que trabalha com ela. Muitas vezes o cliente está insatisfeito com o trabalho que está sendo feito. Insatisfeito com o profissional, insatisfeito com a pessoa, isso é muito comum. E ele continua prolongando, postergando aquilo dali, porque ele não encontrou uma outra opção. Às vezes não teve tempo de ir atrás de uma outra opção. E quando você aparece, quando você bate a porta, é uma situação que se casa perfeitamente para a necessidade dele do momento. E muitas vezes dali você consegue fechar um trabalho porque ele já não vinha satisfeito com aquela equipe. E o mercado assim funciona. Você precisa se manter sempre antenado das possibilidades e os trabalhos que você tem em andamento, você tem que dar uma atenção total. Você tem que ter um atendimento, estamos falando de atendimento, você tem que ter um atendimento exemplar. O atendimento não só serve para fazer a venda de uma demanda sua, a venda de um trabalho, como também para trazer o cliente para perto e ele se sente seguro com você. Ele sentir que você, além de fazer o trabalho e entregar, você acompanha o que ele vem fazendo nas redes sociais, se for o caso, hoje em dia é o principal foco, você acompanha e sugere muitas situações, muitas soluções de observações que você fez mediante a como ele vem agindo. Depois disso, depois desse atendimento onde você escutou e você deu o que você tinha concluído mediante as coisas que ele falou, você vai conseguir fazer um briefing com ele, tá? O que é o briefing? Ele vai desenhar para você exatamente toda a situação e você vai tomar nota de tudo que ele vai te passar. O que é o produto dele, o que ele espera receber do que você vai gravar. Você não pode gravar, editar, entregar algo que não tenha sido combinado. Você não tem como subentender que o que ele precisa são vídeos, de repente, para postar nos stories, vídeos de até 60 segundos, talvez, ou de menos, de 15 segundos cada um, quando na verdade precisa de um vídeo ininterrupto, de 10 minutos, que você já sabe que você teria que subir para o IGTV dele, ou para o canal do YouTube. Então, nesse briefing, uma das coisas que ele tem que te passar, além do que ele imagina na cabeça dele, o filme, o vídeo que ele tem feito na cabeça dele, é ele passar para você o que ele pretende, o que ele precisa, o que ele quer receber. É claro que muitas vezes o cliente ele não sabe nem o que quer. E aí entra o seu jogo de cintura de sugerir para ele realmente mediante o que você acredita que seja melhor para a necessidade dele. Depois desse briefing, esse turbilhão de informações que ele vai te dar, que você tem que tirar o máximo possível de detalhes, você vai agendar o que a gente chama de
visita técnica, essa VT. A visita técnica, ela compreende você ir até o local onde a gravação vai ser feita. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos com a Capital das Cestas. É um galpão onde eles armazenam todos os produtos que vão dentro das cestas básicas deles. Então lá tem pilhas e pilhas de sacos de feijão, sacos de arroz, macarrão, farinha, açúcar, sal, azeite, óleo e por aí vai. Ele me trouxe a necessidade de fazer um vídeo institucional mostrando a preparação das cestas, desde que as empilhadeiras, os caminhões estão sendo descarregados com esses produtos que vão compor a cesta básica, até o momento desses produtos serem encaixotados, ou seja, a cesta ser de fato montada e ela ser lacrada pela máquina e ser despachada, pronto para sair no caminhão e o caminhão saindo no final carregado, abastecido para fazer as entregas. Eu precisava ir até o local, eu precisava ver o local. Eu não sabia como era a questão da iluminação e você há de convir que a iluminação numa filmagem, numa foto, na fotografia do que está sendo feito, a iluminação é um fator a ser levado bastante em consideração, um dos principais. Não estou falando a quantidade de luz, mas se a luz é aquela que você visualiza para o que você quer entregar. Porque se não for, na visita técnica você vai ver e falar, cara, esse local está escuro. Eu vou precisar trazer muita iluminação para acender essa cena para que fique do jeito que eu imagino. Ou às vezes até o contrário. Cara, tem muita luz natural aqui. Esse ambiente aqui fecha às 5 da tarde. Então eu não vou ter uma queda de luz para poder fazer aquele negócio mais fechadinho, mais intimista. Eu vou ter que tapar muitas janelas, tapar as entradas de luz para eu poder reduzir e deixar isso um pouco mais escurinho para colocar as luzes bem pontuais no que eu quero. Mas você não vai saber disso se você não fizer a visita técnica. Então você fez um atendimento à conversa com ele, ouviu ele, fez um briefing do que ele precisa, fez uma visita técnica. Com base na visita técnica, você já viu como é o local em si? Às vezes você fala, precisa pintar essa parede, cara, tá horrível, a parede está toda descascada, a parede às vezes está pichada, às vezes a parede está suja, precisa pintar para ficar um negócio bonito. E muitas vezes seu cliente acredita, ele não tem noção. Então lá você vai enxergar todas as necessidades que você vai ter para fazer aquilo acontecer. E muitas vezes essas necessidades, elas significam os custos que você vai ter para fazer aquilo acontecer. A quantidade de luz que você precisa levar, muitas vezes você não tem e aquilo vai precisar ser alugado. Você tapar as janelas, as entradas de luz, muitas vezes é muita quantidade, você vai ter custo. Você talvez tenha que sair comprando lonas pretas, tecidos pretos para tapar essas janelas e quebrar essa luz. E esse custo? Se você não faz uma visita técnica, você chega lá direto para filmar com base no que você roteirizou, quando chegar lá você não vai conseguir concretizar o que você imaginou, o que você de fato pôs no roteiro, o vídeo que você visualizou quando você desenhou toda aquela situação. Então a visita técnica é um dos pontos mais importantes que você não pode deixar de cumprir. E aí depois dessa visita técnica, é o momento de você e a sua equipe roteirizar. Vocês fazerem o script desse vídeo, a historinha que vai acontecer ali. Um vídeo ele precisa contar uma história. Não é só um mix de um monte de imagens interessantes que você fez e pronto. É muito mais interessante quando ele tem o início, o meio, o ápice e o fim. Depois desse roteiro pronto, você consegue fazer o quê? Você consegue orçar, você consegue de fato precificar quanto vai sair, porque você já sabe quanto você vai gastar. Às vezes você não tem um drone, ou o drone que você tem não atende a necessidade de fazer aquela cena, e você precisa alugar esse drone. Às vezes a cena que você visualizou, você e sua equipe definiram, decidiram que essa cena tem que ter, ela requer uma lente que você não tenha, então você precisa alugar esse equipamento, vai precisar alugar essa lente. E tudo isso vai entrar nesse teu orçamento. A partir do momento que ele fecha comigo, eu faço a leitura do roteiro e ele concorda comigo ou não. E aí nós vamos adaptando o roteiro e obviamente o orçamento também. E muitas vezes quando o cliente reluta e diz, tá, mas o que você tem em mente? Eu preciso saber o que você tem em mente para a gente poder fechar. E eu coloco para ele, eu falo, olha, como que eu vou te dar uma ideia se a gente ainda não fechou? Essa minha ideia basta você ouvir uma vez que ela está com você. Para onde você for depois disso, você tem a possibilidade de levar essa ideia. E eu já falei, já era. Então, eu, Neto, eu gosto de, depois do atendimento, do briefing, visita técnica,
eu faço um roteiro totalmente em off para eu poder criar uma precificação. Apresento a precificação para o cliente fechando comigo, aí eu dou o andamento em mostrar para ele o roteiro em cima daquele valor. Se o roteiro for alterado, automaticamente vai alterar o valor também. Essa é uma maneira de você conseguir fazer as coisas caminharem mais estabilizadas para os dois lados. Que a partir do momento que você já foi fazer visita técnica, você já parou para escutar ele no seu escritório, você já parou para fazer um roteiro, você já está trabalhando. Então, você já deve receber por isso. No seu orçamento devem estar todos os custos envolvidos nisso. Isso não requer apenas os valores de aluguel de equipamento, não. Você tem que ter ali os custos operacionais. Quanto que vai se gastar de deslocamento para ir até o lugar? Vai ser necessário dormir, talvez, nessa outra cidade? Ou dormir num hotel próximo à locação, já que todos os equipamentos estão ali? E você vai ter que iniciar no dia seguinte, num período muito cedo? Ou o trabalho compreenda mais de um dia e é fora da tua cidade, ou é muito distante? O valor que cada pessoa vai receber com você por diária, por estar trabalhando com você na equipe, os custos que você vai ter para estar podendo prover para o pessoal da sua equipe coisas que dão um certo conforto, o que é necessário, isso reflete realmente na entrega, eles estarem trabalhando, sabendo que ali eles têm um cooler cheio de água, tem algumas coisas para poder comer, uns sanduíches naturais, alguma coisa, porque muitas vezes durante o trabalho a coisa vai se tornando cansativa e é necessário mesmo parar, toma alguma coisa, come alguma coisa, volta a trabalhar. Às vezes é muito melhor do que faz aquelas pausas enormes para almoçar, sair para comer, voltar. E se for o caso, parar, sair para comer e voltar, isso é um custo também. Você vai ter novo deslocamento, vai ter o valor de refeição e tudo mais. Então assim, coloque tudo no papel. Entre as pessoas que vão estar trabalhando, especificadas o valor delas ali, também tem que entrar o seu valor por estar trabalhando no local. E óbvio, você vai somar isso, o valor que você quer lucrar com aquilo por estar realizando à frente dessa produção. E por favor, não vamos esquecer de colocar aí nessa relação do orçamento os 10% da nota fiscal que você vai gastar ou emitir. Senão você vai subtrair isso do montante que vai sobrar para você. Então normalmente, depois de precificar tudo isso, eu somo. Tem que lembrar de colocar o meu valor de diária nisso aí também. Digamos que seja um único dia de trabalho, eu esteja fazendo uma direção de cena, eu coloco o valor um pouco acima do que a pessoa que estiver recebendo mais naquela situação estará recebendo. Nesse caso, o operador de drone ganhou R$1.000 para estar fazendo esse trabalho. Eu coloco o meu valor cerca de 1.300, porque eu estou sendo responsável por tudo aquilo. Quando eu fecho, todos esses custos eu multiplico por 2. Digamos que tudo isso dê R$1.800. Então tem R$1.800 de custo. Eu pego esses R$1.800, multiplico por 2, eu chego ao valor de R$3.600. Só que esses R$3.600 não é o valor que eu vou apresentar. Esses R$3.600 é o que eu quero que fique de caixa para minha produtora. Então, qual é o valor que eu vou cobrar? R$3.600, que é o que eu quero que fique, mais os R$1.800 que eu vou ter que pagar a galera para ter todos os custos e mais 10% desse valor total. Lembrando, nessa situação que eu desenhei, não foi necessário aluguel de nada, não entrou no orçamento. Senão, obviamente, teria ficado mais puxado, porque isso nunca pode sair do seu bolso. E óbvio, quando você precisar elevar o orçamento para chegar na qualidade que foi combinado entre você e o cliente, isso precisa fazer. Mas quem tem que arcar com isso é o cliente, nunca você. Mas é necessário você apresentar um plano B se ele não puder chegar junto nesse valor. Então, aquela determinada cena que requer talvez um drone, que você não tenha colocado um drone no roteiro, você colocou uma cena que tem um drone e ele não tem condição de colocar o valor do drone, você precisa retirar. Então você tem que ter um plano B, você tem que apresentar para ele uma outra possibilidade de não usar o drone, mas ainda assim ter uma cena interessante para substituir aquela que você apresentou. Orçamento todo feito, apresentado, ele aprovou, aí é só correr para o abraço. Combinar a data, executar o job da melhor maneira possível. Bom, foi rapidinho, não foi nada demorado conforme eu falei com vocês. Espero que isso tenha esclarecido muita coisa que estava na sua cabeça sobre como fazer um atendimento, dali como é que eu vou conseguir botar um preço logo de cara, vai que depois eu me machuco, vai que eu acabo tendo que tirar dinheiro do meu bolso para poder fazer isso, para poder pagar, arcar com todos os custos. Então, espero de verdade que isso tenha ajudado você.
essa maneira que eu procedo e muitos amigos meus da área também. Valeu? Esse foi o nosso primeiro vídeo de hoje sobre atendimento, briefing, visita técnica, criação do roteiro, o momento certo de fazer isso, o lance de ter uma historinha. Você tem que criar uma historinha, tem que criar um início, meio e fim, e você no final de tudo apresentar o orçamento para o seu cliente e daí você executar o seu job, que isso é o conteúdo do próximo vídeo. Eu espero vocês aqui, ó, youtube.com/loja worldview. Valeu? Tamo junto!